de 44 horas semanais, ele faz uma regra de 3, para poder comparar salários dos professores com de todos os trabalhadores do Brasil. 44 horas é a jornada da Constituição brasileira para todos os assalariados. Nós temos salários maior que o de Minas, maior que o de Santa Catarina, e no caso do Paraná, acontece um fenômeno que precisa ser explicado. Lá, 99% das matrículas da primeira à quarta série são das redes municipais, e 99% da matrícula da quinta à oitava estão na rede estadual de ensino. Como a nossa remuneração é por nível de formação, termina dando essa diferença. É provável que os salários no Paraná sejam efetivamente maiores, mas talvez não com essa diferença significativa como está aqui. Porque, ao contrário, acontece também nas médias das redes municipais, no Paraná, a média é menor desses 4 estados. Agora, olhem o Fundeb, olhem os IDEBs desses 4 estados. O mesmo desvio vai acontecer na primeira à quarta série. É fácil ter um resultado melhor quando se tem 1% das matrículas nas séries iniciais na rede do Paraná. Então, até podemos ignorar esses 5,2% do IDEB do Paraná nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas olhemos o resto. Nós estamos em terceiro lugar, comparados com Minas e Santa Catarina nos anos iniciais. Nós estamos atrás de Santa Catarina e do Paraná, junto com Minas Gerais, no IDEB dos anos finais. Nós estamos em quarto lugar no IDEB do ensino médio entre esses 4 estados. O que a gente pode concluir daqui, colegas? Nós temos mais recursos financeiros do que os 4 estados, nós temos mais salários do que os 4 estados, talvez um pouco menos do que o Paraná, e nós temos menos resultados educacionais do que esses 3 outros estados. Isso significa que o Rio Grande do Sul tem dinheiro suficiente, tem salário suficiente? Não. Nós precisamos de mais recursos, nós precisamos de mais salários. Mas significa que nós podemos fazer mais com o que nós temos. Significa que, se temos falta de recursos, temos também falta de gestão. Um dos problemas da educação do Rio Grande do Sul é falta de gestão educacional. Para os trabalhadores. Em primeiro lugar, é uma questão extremamente importante ser salientado. O nosso jovem não está preparado, então nós entendemos de essa qualificação no ensino público estadual, com qualidade, com profundidade, isso é a forma da redenção, é a forma da libertação. Por isso a Força Sindical defende não apenas uma escola pública com qualidade, mas também uma escola pública de turno integral, que tenham atividades extracurriculares, que voltamos a ter no Estado a melhor educação no Brasil, que sejamos o número 1 de novo. O que nós não podemos aceitar é que entre 3 estados da região sul, nós sejamos o terceiro. Isso nós só vamos mudar com uma reforma profunda, com um debate profundo, com comprometimento, com o envolvimento de toda a sociedade. Se nós quisermos entender o que aconteceu com a educação no Brasil e no Rio Grande do Sul, precisamos ter uma perspectiva histórica de mais longo prazo. E essa próxima transparência vai nos dar alguma luz para que nós possamos compreender o fenômeno da educação no Brasil. Olhem o que aconteceu no nosso país na segunda metade do século XX. Em 1950, o Brasil tinha 52 milhões de habitantes, população total do país, tinha uma população muito mais rural do que urbana, era muito menos industrializado e tinha apenas 36% de taxa de escolarização na população de 7 a 14 anos. Em 50 anos, de 50 ao ano 2000, a população total do país subiu para 170 milhões de habitantes. O Brasil passou por um processo intenso de industrialização, a partir do modelo implantado a partir dos meados dos anos 50, com o governo Juscelino Kubitschek, cujo modelo é a indústria automobilística e a construção da cidade de Brasília, por um processo intenso de urbanização. Hoje, 80% da população brasileira mora nas cidades e, ao mesmo tempo, nós construímos uma das sociedades mais desiguais do planeta, em termos de concentração da riqueza. E, ao mesmo tempo, nós pulamos de 36% de taxa de escolarização para cerca de, hoje, 97% de taxa de escolarização da população de 7 a 14 anos. Aquela escola de 36% era uma escola dos setores médios da sociedade brasileira. Hoje, nós temos todas as classes sociais dentro da escola, de uma sociedade que é profundamente desigual.
de uma sociedade onde há um enorme grau de concentração da riqueza e de uma população que 80% vive na cidade e setores urbanos profundamente empobrecidos. E, ao mesmo tempo, esse crescimento significativo das matrículas na escola brasileira, nenhum país do mundo absorveu tanto a sua população em tão pouco tempo no seu sistema de ensino, não foi acompanhado do mesmo crescimento dos recursos públicos destinados à educação pública. Essa próxima transparência são dados retirados de um livro divulgado na Feira do Livro de 2007, de um servidor público aposentado chamado Darcy Santos, sobre as finanças do Estado do Rio Grande do Sul. Nós tomamos aqui o governo Simval Guazelli, 75-78, e o governo Germano Rigoto, 2003-2006. Porque em meados dos anos 70, começa esse processo de decréscimo da participação da educação na despesa total do governo do Estado, e o governo Rigoto, porque é o último governo completado, fechado. Mas esse processo é contínuo. Esse processo é um processo objetivo que se impôs aos governantes. E duas observações antes de explicar os números. Primeiro, isso aqui não se refere aos 25% de recursos vinculados previstos na Constituição Federal ou aos 35% dos recursos vinculados previstos na Constituição do Rio Grande do Sul. Recursos vinculados são despesas com educação sobre receitas de impostos. Aqui nós estamos falando apenas das despesas do governo do Estado. As receitas para a educação se compõem de impostos, de salário e educação, de convênios com a União e de doações da iniciativa privada. Aqui nós estamos apenas do lado da despesa do orçamento público. Segundo lugar, nós estamos falando de despesa enquanto termo técnico do orçamento público de um ente federado. Para vocês e para nós, quase para grande parte da sociedade hoje, investimento, despesas, recursos públicos aplicados em educação é o maior investimento que uma sociedade pode fazer. Vocês e nós sabemos disso. Agora, quando se fala de orçamento público, a linguagem técnica fala em receita e despesa. Estamos falando de linguagem técnica de orçamento público. Estamos falando nas despesas do governo do Rio Grande do Sul. Sobre toda a despesa pública do governo do Estado, quanto vai para cada função? Educação, previdência, legislativo e judiciário. Prestem atenção, professoras e professores, inativos e pensionistas da educação, professores aposentados, que estão na função previdência. O que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul? A educação caiu de 26 para 12. A previdência subiu de 13 para 29. E o legislativo e o judiciário subiu de 2,6 para 10,6. Precisa ser explicado, vocês não acham? Pois é. O Rio Grande do Sul fez duas coisas positivas. Primeiro, deve ter sido um dos primeiros estados do Brasil que construiu uma rede abrangente de serviços públicos para a sua população. Junto com São Paulo, com Rio de Janeiro, alguns poucos estados fizeram isso no passado, da forma como o Rio Grande do Sul fez. Por isso tem um estado grande, tem um conjunto, tem um número expressivo de servidores públicos. Em segundo lugar, o Rio Grande do Sul, junto com Santa Catarina e com o Distrito Federal, são as 3 unidades federadas do Brasil que têm a maior expectativa de vida, onde se vive mais. Quem não vê sistematicamente na imprensa que Veranópolis, nosso município aqui da Serra Gaúcha, é o lugar onde tem o maior número de população na terceira idade, onde se vive mais em todo o Brasil. São conquistas, mas em consequência dessas duas vitórias da população do Rio Grande do Sul, nós somos hoje o estado onde